Bom dia, meus amores. Tava difícil meu outro telefone ligar aqui para gravar as mensagens em áudio para a turma. E aí, como vocês estão? Tudo bem? Nossa, hoje eu tô meio estranhinha. O estômago tá meio esquisito hoje. Mas faz parte, né? Vamos lá, vamos pro nosso dia 24. Vamos aí encerrar nossa leitura nas características distintas de João e vamos dar sequência nos nossos estudos da manhã e no nosso dia de hoje, amém? Que seja de luz todo o nosso dia. Vamos começar orando. Senhor nosso Deus, gratidão por nos conduzir mais um dia no estudo da Sua Palavra. Hoje, ao continuarmos no Evangelho de João, pedimos discernimento espiritual para compreender a missão de Jesus como Salvador, mediador e juiz, e para reconhecer a ação do Teu Espírito Santo como Consolador, guia e força para o caminho. Que essa leitura nos aproxime do Senhor, alimente nossa fé e fortaleça o nosso coração para viver a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores? Então, vamos para a nossa leitura da manhã. Vamos dando continuação. Neste ofício, ele julgará. Capítulo 5, versículo 27. Será levantado. Capítulo 3, versículo 14. E servirá como mediador da salvação. Capítulo 3, versículo 13. Capítulo 6, versículo 27. E servirá como mediador da nossa salvação. Capítulo 3, 13, 6, 27. Até mesmo quando visto como um profeta, Jesus é como um líder profeta, semelhante a Moisés. Capítulo 6, 14, 7, 40. 7 sinais dominam os 2/3 do Evangelho. A resposta a tais sinais vai de rejeição. 12, 37 a 39, a receptividade, 9, 25. Curiosamente, ao contrário dos sinóticos, não há nenhuma expulsão de demônios em João. Ele se concentra nos atos de cura, restauração e provisão. O que estes sinais especialmente destacam é superioridade de Jesus em relação às instituições judaicas. Capítulos 1, 17, 2, 19 a 21, 7, 37 a 39, 9, 38 e 10, de 1 a 18. A maioria dos milagres acontece em um contexto de celebrações judaicas e sublinha o modo como Jesus supre o que as festas comemoram. No final do Evangelho, a bênção vem para aqueles que têm fé, sem a necessidade de tais sinais. Capítulos 20, versículo 29. Jesus é visto como o revelador de Deus. Ele faz com que o Pai e seu caminho se tornem conhecidos, servindo de luz. Capítulo 1, 14 a 18. A morte de Jesus mostra o amor do Pai por seu próprio povo e é um exemplo para os discípulos de como eles devem se amar. Capítulo 13 a 1. Capítulo 13, 1, e 11, 17. A morte de Jesus também serve para reunir o povo de Deus. Capítulo 10, de 1 a 18. E é um meio pelo qual o Filho e o Pai são glorificados, porquanto, através de Jesus, a vida se tornou acessível. Capítulos 3, 14 e 16. Semelhante de grande importância para João é o Espírito, também chamado de Consolador. Capítulos João 14, 16 a 18, 26, 15, 26, 16, 7 a 14 e 20, 22.
aquele a quem Jesus envia após a sua morte, um ponto também destacado por Atos. Este Espírito que capacita e encoraja também guia os discípulos à verdade, lhe dá poder para o ministério e a missão e convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 14, 25, 31, 16, 8 a 11. E este Espírito quem sustenta a vida. Capítulos 4, versículo 8 a 10, 7, versículos 37 a 39. E assim nós encerramos a nossa leitura de hoje. Amanhã nós iremos encerrar com as características de Atos, mas iremos aí fazer já uma abordagem, né, dentro do esboço de Mateus, porque para a gente assim entrar depois, né, já nas nossas leituras da introdução e já dar sequência, né, na leitura do Evangelho de Mateus, tá? Então a gente vai ter aí amanhã um pouquinho já, né, do esboço para a gente poder ir antecipando, porque a característica distintas de Atos, ela é bem curtinha, tá? Então dá pra gente aí fazer ela e fazer o esboço já de Mateus, para aí a introdução a gente aí dividir em 2, 3 leituras, acho que no máximo. Ah, não, tem mais. A gente vai ter que dividir a semana inteira. Eu não consegui ainda fazer a leitura e analogia para vocês, vou fazer já hoje. Mais tarde eu vou fazer um pouco, então aí dá para mim saber em quantas vão dar, mas eu acredito que ainda vai a semana inteira da semana que vem na introdução de Mateus, para depois a gente entrar no Evangelho de Mateus, tá bom? Vamos lá para a nossa analogia. Os sinais, a fé e o Espírito. Deus nos conduz por dentro. João mostra com uma clareza muito forte. Ele não veio apenas ensinar algo bonito, ele veio revelar Deus. Por isso, João destaca que Jesus tem autoridade. Ele julga com justiça. Ele é levantado, a cruz como ponto central. Ele é o mediador que abre o caminho da salvação. E João traz um detalhe importante. Jesus pode ser visto como profeta, sim, mas como um profeta líder, semelhante a Moisés, alguém que conduz o povo para um novo nível de libertação. Depois, João organiza o Evangelho com um mapa muito espiritual, 7 sinais. Esses sinais são placas no caminho dizendo: olhem bem, isso aqui aponta para quem Jesus é. E o interessante é que, diante desses sinais, as reações variam entre rejeição e fé. Ou seja, o milagre não obriga ninguém a crer, ele só revela o que o coração já está escolhendo. João também chama a atenção para algo curioso. Não há expulsões de demônios como nos sinóticos. O foco aqui é cura, restauração e provisão, como se João mostrasse que Jesus vem para reconstruir a vida por inteiro. E tem um ponto belíssimo. João mostra a superioridade de Jesus sobre instituições e símbolos judaicos. Em muitas festas e celebrações, Jesus aparece como cumprimento do que elas celebram, como se ele dissesse: eu sou aquilo que vocês esperavam encontrar nessas celebrações. Mas o ápice do Evangelho é o final. A bênção maior é para quem crê sem precisar ver sinais. É a fé amadurecida. A fé que escolhe Jesus não por prova, mas por reconhecimento interior. E aí João revela o centro do amor. O amor de Jesus é a expressão
do amor do Pai e vir exemplo para os discípulos. Amém como eu amei. A cruz também reúne povo de Deus, a glória do Pai, porque é por meio dela que a vida se torna acessível. E então aparece um dos tesouros de João, o Espírito Santo, o Consolador, Paracletos. É Ele quem vem ao nosso lado para guiar na verdade, para dar poder na missão, sustentar a vida interior, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, João nos mostra uma sequência espiritual. Jesus revela o Pai, a cruz abre o caminho, o Espírito sustenta o caminho. E assim, a vida eterna não é só promessa futura, é presença de Deus dentro de nós, todos os dias. Isso precisa ser caminhando no nosso dia a dia. Não adianta a gente conhecer Jesus se a gente não viver Ele. Não adianta a gente entender os conceitos bíblicos se a gente não colocar em prática esses conceitos, né? Precisamos ter fé que estaremos melhores. Precisamos olhar aonde precisamos buscar e como trabalhar e fazer, né? E com isso a gente vai mantendo essa promessa de vida eterna, pois assim a gente mantém a presença de Deus dentro de nós todos os dias. Amém? Vamos para a nossa leitura? Para a nossa leitura não, né? Para a nossa oração. O estômago tá tão ruim que eu tô até confundindo as palavras. Hoje acho que eu vou até fazer a minha oração assim com a minha mãozinha aqui no estômago. Vou pedir que os anjos de luz estejam aí com vocês nesse momento e com todas as pessoas que irão ouvir ou ver esse vídeo, ouvir esse áudio, ou ver esse vídeo, para poder receber aí a intercessão através dos anjos quando elas se conectarem, pedindo para os anjos estarem próximo dessas pessoas nesse dia de hoje ao ver essa leitura e quando verem essa leitura, que Deus esteja sempre em comunhão, intercedendo por todos. Hoje eu vou ficar aqui intercedendo um pouquinho por mim também. Que todos nós possamos assim estarmos na presença do Pai. Amém? Oremos. Senhor amado, gratidão porque em Jesus o Senhor nos revelou o teu coração. Gratidão porque a cruz não foi o fim, foi o caminho pelo qual a vida se tornou acessível e a salvação se abriu para nós. Pai, fortaleça a nossa fé, para que não dependamos de sinais para crer, mas para que creiamos com maturidade, constância e amor. Agora colocamos diante do Senhor os nomes, intenções e pedidos de todas as pessoas que estão aqui conosco e estarão. Intercedemos por cada pessoa que precisa de cura, direção, restauração e paz. Que o Teu Espírito Santo, como nosso Consolador, visite cada lar nesse momento, cada coração e cada necessidade. Que Ele sustente os cansados, fortaleça os fracos, traga luz aos confusos e esperança aos que esperam. Entregamos esse dia em Tuas mãos e seguimos confiante no Teu cuidado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Que Jesus esteja conosco, nos dando sempre essa grandeza, essa luz e esse discernimento, para que possamos assim caminharmos em paz, que possamos assim estarmos na sua glória. Amém? Eu vou continuar um pouquinho aqui, aproveitar essa presença. Aproveite aí esse momento também, essa visita do Espírito Santo, para que você possa assim também cuidar um pouquinho de você, assim como eu estou cuidando de mim agora.
Vou colocar aqui um louvor lindo, aquele louvor que eu coloquei ontem que eu mandei para vocês é lindo, gente. Se vocês não ouviram ainda, ouçam, tô apaixonada nele. Vou colocar ele aqui agora e vou deixar Deus curar aqui esse mal-estar no estômago. Amém? Até amanhã, meus amores.